Como contar pros meus pais que eu tava grávida? Bom, eu não tive muito o que contar. Pra minha mãe, não, né? Porque a minha mãe chegou um dia e sentou pra conversar, ela e minha sogra. E aí ela virou e falou assim: Bárbara, sua menstruação tá atrasada há 4 meses. Você tem ovário policístico, já ficou até 3 meses atrasada, mas 4 nunca atrasou tanto tempo assim. Amanhã a gente vai no laboratório fazer um teste beta-HCG. Aí eu falei: bom, tá bom, mãe. Chegamos no outro dia, fomos, eu fiz o teste, tudo direitinho. Esperamos 48 horas pro resultado e deu totalmente positivo. Só que deu 14 mil e a gente não sabia interpretar o exame. Então a gente foi numa emergência que tem aqui perto da minha casa. E aí eu fui atendida e ela deu o exame pro médico interpretar. E aí o médico virou pra ela e falou assim: nossa, essa pessoa tá super grávida. Só que ele não tinha se ligado que era a mesma pessoa, que era eu. Então ele leu o nome no exame e leu o nome na ficha, né, de triagem do hospital que eu fui. E ele viu que era eu. Aí ele virou pra mim e falou assim: nossa, você tá grávida, parabéns. E eu olhei pra ele com uma cara de: meu Deus, eu não tive reflexo, eu fiquei com uma cara normal, tipo, de não sei o que fazer. Aí nós saímos, né, da consulta e tal, e aí a minha irmã tava esperando na sala de espera. E aí a minha mãe virou e falou assim: Juliana, me dá a chave do carro que eu vou voltar pra casa dirigindo. Nós entramos no carro, aí ela virou pra minha irmã e falou assim: você vai ser titia. Aí a minha irmã ficou olhando assim, começou a chorar, e eu parada, sem reflexo nenhum, estagnada. Chegamos em casa, meu pai não tava em casa, graças a Deus, né? Porque eu acho que se ele tivesse em casa seria pior. Ele não tava em casa, e aí ela virou e falou assim: Bárbara, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a chave do carro com a sua irmã, você vai lá na casa do Arthur contar pra ele, enquanto eu conto pro seu pai. Só pra explicar, o Arthur é o pai do Bernardo, meu namorado. Aí eu falei: bom, tá bom, né? Fui eu lá com a minha irmã na casa do Arthur contar pra ele, enquanto ela contava pro meu pai. E aí eu subi, nós contamos pra ele também chorou, né? Ficou assustado, né? Porque na hora você fica assustado quando sabe o resultado. E aí tá. Aí meu pai foi, eu voltei pra casa, minha mãe ligou falando pra eu voltar pra casa. E quando eu cheguei em casa, meu pai não tava em casa de novo. Tinha saído. Quando meu pai chegou mais tarde, ele passava por mim dentro de casa e ele não olhava na minha cara. Não olhava nos meus olhos, não se dirigia a palavra a mim e nem eu a ele, sabe? E ficou esse climão assim durante uma semana. E aí, nesse meio tempo, a minha mãe viajou pra Europa, porque minha mãe tava com uma viagem toda marcada e a gente não sabia que eu tava grávida. Então ela foi pra Europa com o coração na mão de me deixar aqui, né? Porque eu tinha que fazer um monte de exames e tal. E aí tá, fiz os exames com ela lá, a gente se comunicava todo dia, eu falava pra ela quais eram os resultados, como o bebê tava e tal. E rapidinho eu descobri o sexo, porque o sexo já dá pra se ver após o terceiro mês, dependendo da posição que o bebê tá. Então eu já tava com 4. Então eu fui fazer uma ultra pra saber o sexo. E assim, desde que eu descobri que eu tava grávida, eu queria muito que fosse um menino. Eu e o Arthur, nós sempre queríamos. Assim, a primeira coisa que a gente pensou, um menino. Óbvio que se fosse uma menina, seria super bem-vinda, mas um menino era que a gente queria, sabe? E aí, quando a gente foi fazer o exame, era menino, a gente ficou super feliz. Foi minha avó, foi minha irmã, foi minha sogra, assim, 7 pessoas dentro de uma sala de ultrassonografia pra saber o sexo, foi super legal. E aí a gente soube que era um menino, a gente ficou super feliz, sabe? E aí eu contei pra minha mãe, mãe, é um menino e tal. Ela também ficou super feliz, todo mundo ficou feliz. E o meu pai ainda tava meio estranho comigo, né? Porque ele tava digerindo tudo aquilo. Passou um tempo, minha mãe voltou da Europa, meu pai já tava um pouco melhor, assim, ele já falava comigo, mas era aquela coisa bem assim, curta e grossa, sabe? Falava e acabou. E aí a minha mãe voltou da viagem, né? E ela trouxe vários presentes já pro Bernardo, várias coisas. Ela trouxe uma chupeta, ela trouxe uma velhinha, porque ela passou por Barcelona, então ela trouxe uma velhinha do time do Barcelona, foi super fofo. E aí, enfim, assim, foi assim que eu contei pros meus pais, sabe? Eu não tive muito o que contar, porque a minha mãe contou pro meu pai e a minha mãe descobriu junto comigo que eu tava grávida. Então foi uma coisa assim muito louca, sabe? Aconteceu muito rápido. Quando eu vi que eu já tava com 4 meses e que eu já tinha perdido vários exames, a gente ficou um pouco assim apreensivo, né? Porque eu perdi um exame super importante que você faz. Não lembro agora com qual mês, mas você faz um exame que você dá pra ver se o seu bebê pode
vir a ter síndrome de Down ou algum problema mental. E eu pulei esse exame, porque esse exame você só pode fazer com um determinado tempo de gestação. E eu já tinha passado desse tempo. Então, assim, a gente ficou muito apreensivo com isso. Mas graças a Deus o Bernardo é um bebê totalmente saudável, com muita saúde, sabe? Assim, eu não sentia nada, eu não senti nenhum tipo de enjoo, eu não sentia nenhuma cólica, eu só parei de menstruar mesmo. Então, assim, se vocês pensam que, eu não tô sentindo nenhum sintoma e não tá grávida, cuidado, porque eu não senti nenhum sintoma e tava totalmente grávida. Então, assim, espero que vocês tenham gostado dessa história que eu contei pra vocês, de como foi contar pros meus pais que esse é um momento muito difícil e que todo mundo passa, porque você tem que contar pros seus pais que você tá grávida. Até porque você mora com eles, você precisa deles, você depende deles, então você tem que passar por isso. Toda menina mãe passa por essa fase de contar pros pais que tá grávida. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.